Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar falando de um assunto que é um pouco delicado, que não é muito bom de se ouvir, mas que a gente precisa ouvir. É um assunto que, se está na Bíblia, por que não devemos ler? Por que não ler? Se Deus colocou na Bíblia, devemos ler sim sobre esse assunto que está em Apocalipse. E que, como eu falei no Instagram e coloquei em torno de umas 3 vezes a mesma imagem dizendo: não seremos enganados, mas também devemos estudar, devemos ler o que Apocalipse está trazendo para a gente, porque se a gente tiver que viver isso, se a gente tiver que passar pelo que Apocalipse está falando, a gente tem que sim aproveitar o tempo e não deixar que as pessoas nos enganem. Jesus mesmo falou que iria vir falsos profetas, então a gente tem que se preparar sim diante da palavra. Deus já nos deu recurso, então que a gente possa usar este recurso. E eu quero começar falando sobre... Jesus chegou a falar no Novo Testamento sobre os bem-aventurados. Então eu encontrei aqui em Apocalipse e quero começar dando início a esse assunto sobre a marca da besta, falando sobre em Apocalipse quais serão as pessoas bem-aventuradas, que fala no capítulo 14, do versículo 13, dizendo: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Quando eu leio sobre isso, eu só paro e penso nos discípulos, eu só paro e penso no que aconteceu com Saulo, que virou Paulo. Então, que a gente possa entender isso, que Apocalipse fala de um momento difícil, não vai ser um momento fácil, não vai ser algo que agrade a nossa carne, mas vai dar alegria para o nosso espírito, depois do que venhamos a passar, ou depois do que venha acontecer, diante de toda a tribulação aqui no mundo, será alegria no céu. Essa é a nossa alegria. Essa tem que ser nossa alegria todos os dias, que não é a alegria aqui que o mundo vai nos dar, mas a alegria de Deus, que é uma alegria eterna, é uma alegria que nos leva para a vida eterna e que a gente não perca mais tempo. Cada vez mais vem se afunilando, cada vez mais podemos ver sim os sinais de Deus, que diante das dificuldades que temos neste mundo, ainda assim Deus quer cuidar da gente de forma espiritual. Ainda assim, Deus cuida da gente por meio da palavra. E eu repito de novo, dizendo: não seremos enganados, porque Deus revelou na sua palavra a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente esteja todos os dias no caminho dele, na verdade dele, para que a gente possa ter a vida, para que a gente possa ter a vida eterna. E não somente ficar se alegrando com as coisas deste mundo, que são passageiras, que não são eternas. Deus está preparando coisas maravilhosas para a gente, 1000 vezes melhores do que o mundo nos oferece, que é algo que vai nos alegrar, não nesta vida, mas na outra. Então é difícil ouvir sobre as coisas deste livro, é difícil ouvir sobre Apocalipse, porque não agrada a carne, mas alegra o nosso espírito, porque o final é bonito, porque para os filhos de Deus vamos ter sim casa, vamos ter um lugar para morar, vamos morar junto com Deus, e Ele tem coisas maravilhosas para os seus filhos, e a gente é filhos de Deus. Então que a gente possa sim ouvir com alegria a palavra deste livro que está em Apocalipse. Então, vai falar sobre a marca da besta, começando dizendo que iria enganar a terra. Isso vai falar em capítulo 13, do versículo 14, dizendo: e engana os que habitam na terra, porque é algo que vai falar que é melhor para a nossa vida, melhor para a nossa sociedade, é algo que vai enganar a terra, dizendo que não tem nada a ver, que você não vai ser prejudicado, mas vai prejudicar sim a nossa salvação. E Jesus falou que, se fosse possível, iria enganar até os cristãos. Então, dá para entender isso? Que vão querer nos enganar, mas é como eu falei, como eu declarei no Instagram, dizendo na imagem
não seremos enganados, porque a gente vai ficar com a palavra, a gente vai ficar com Jesus, a gente vai continuar com a nossa salvação. Então a gente tem que se atentar para a palavra e receber ela com alegria, porque Deus está nos alertando, Deus está abrindo os nossos olhos para não sermos enganados. E no capítulo 13 vai falar sobre isso, qual será o engano. Então vai dizer aqui, no capítulo 13, do versículo 16 e 17, dizendo: E faz a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou na sua testa, para que ninguém possa comprar, ninguém possa vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, a gente já está aqui ouvindo algo simples e claro, dizendo: não vamos poder comprar, não vamos poder vender também. Então, somente aqueles que tiverem um sinal. Então, a gente pode ver que esse momento vai ser mais difícil. Porque como vamos sobreviver? Como é que vamos sobreviver sem comida? Que é algo básico para a vida do ser humano, né? Mas eu cheguei a ver filmes sobre Apocalipse e uma das partes que eu mais pude assim, lembrar agora e que eu vejo com alegria é que no filme mostrava que Deus iria alimentar os seus filhos, que a gente não vai aceitar isso. Cristão que é cristão verdadeiro não vai aceitar essa marca. Então, a gente tem que continuar. Então, gente, nos filmes que eu cheguei a ver sobre Apocalipse, mostrava isso, que Deus estaria ajudando os seus filhos. Que se fosse preciso, até anjo iria trazer comida pra gente. Que para quem passar por isso, se a gente tiver que passar por isso, vamos ter que fugir, vamos ter que sair desse sistema, sair de longe, sair de perto disso, para a gente não ser prejudicado. Porque vai ser algo que irá sim forçar, a gente não vai ter escolha. Ou faz isso, ou então a gente não vai poder estar junto do sistema. Mas a gente tem que confiar em Deus. A nossa vida não é deste mundo, a nossa vida não pertence a este mundo, mas pertence a Deus. Então, a gente tem que continuar confiando e eu vejo que a gente vai ser provado. A nossa fé vai ser provada. Então, a gente tem que se preparar para isso, porque o básico a gente não está fazendo. Como é que pode cristão não estar lendo a Bíblia? Como é que pode pastores não estarem alertando sobre isso? A gente tem que sim se preparar, porque se a gente passar por isso vai ser muito difícil. E eu vejo isso, que a igreja ainda está adormecida, ainda com todos os sinais que está mostrando na mídia, que está falando nos jornais, que a gente sente nosso espírito, sabe? E meu próprio espírito eu sinto tristeza, mas eu vejo isso, que a tristeza não é para o Espírito Santo, pelo contrário, a tristeza vem para a minha carne. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê Apocalipse e sabe o nosso fim, sabe o que Deus está preparando, então vai trazer alegria para o nosso espírito. O próprio Espírito Santo vai nos trazer alegria, mas uma alegria eterna, uma alegria que a gente vai sentir alegria em Cristo e não neste mundo. Então a gente tem que se preparar sim, porque eu vejo isso, a igreja está um pouco adormecida, ainda está pensando nas coisas deste mundo. Só que Deus tem algo muito maior e muito melhor para a gente não pode se acomodar. A gente não pode mais estar vivendo ou tendo a mentalidade do mundo. A gente tem que sim querer o que Deus trazia para o seu povo, que era o alimento, as boas novas, um alimento fresco, puro e eterno, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, mas não para esta vida, mas para a vida eterna. E é isso que a gente deve querer todos os dias da nossa vida. E é isso que eu vejo, a gente tem que se preparar. É isso. O Espírito Santo quer preparar a noiva, o Espírito Santo quer nos embelezar, o Espírito Santo quer fazer com que a gente vá para a vida eterna. Jesus não morreu em vão.
sabe? Jesus morreu para nos salvar. Então a gente tem que sim se preparar para Ele todos os dias, para a gente não perder a nossa salvação, que Jesus já nos deu. A gente só tem que receber. A gente só tem que receber o presente que Deus nos deu, que é a salvação. Então que a gente não perca esse presente por pouca coisa, sabe? Isso é pouca coisa. Diante de, mesmo que venha tribulação para o mundo, mesmo diante do que eu li sobre Apocalipse, isso é pouca coisa. Isso é algo passageiro, momentâneo, vai doer um pouco a carne, porém, isso edifica o nosso espírito. Isso edifica o nosso espírito e faz com que a gente seja testemunho, faz com que a gente seja testemunho para outros cristãos. Assim foi na vida dos discípulos, assim foi com a vida de Jesus. Ele é o nosso maior testemunho. E a gente tem que se agarrar a Ele, a gente tem que se agarrar nas verdades da palavra dEle e viver todos os dias a sua palavra. Todos os dias a gente tem que viver isso. Todos os dias a gente tem que se agarrar com unhas e dentes e com todo o nosso coração sobre o que Jesus falou por meio desta palavra, que edifica o nosso espírito e alegra o nosso espírito, porque... Então, gente, eu quero terminar este vídeo falando que, se você puder, entra no meu blog, eu vou estar falando, já escrevi sobre isso, falei com detalhes, mostrei os versículos que está em Apocalipse falando sobre isso. Então, que a gente possa sim estudar, ter vontade disso, de saber mais sobre Apocalipse, mais sobre as verdades da Bíblia, porque Deus nos deu este recurso, que possamos usar a Bíblia e não perder mais tempo. Então, que você fique com Deus e até a próxima.